Louvado seja o Senhor. Eu vou compartilhar essa palavra com vocês. É uma palavra pontual. O final do ano está chegando, o final de 2025 está chegando, e ele tem liberado algumas palavras assim pontuais justamente para esse tempo, e essa aqui não é diferente, é uma palavra pontual. Abra sua Bíblia, se você quiser abrir sua Bíblia, depois você acompanha comigo em Deuteronômio no capítulo 15. Deuteronômio, capítulo 15. Eu vou orar para que o Senhor ilumine a nossa vida, que eu seja uma ferramenta na mão dEle. A capacidade de ensinar, que Ele possa operar na minha vida e me usar como ferramenta, me dando essa ferramenta para ensinar para os filhos dEle. Pai, eu quero que nessa hora o Senhor me habilite ainda mais a ser um canal de bênção para os teus filhos, para os meus irmãos e irmãs, um povo precioso. Cada filho que está aqui é precioso, é preciosa. Cada filho que assiste lá de longe, aonde quer que você esteja vendo, precioso, preciosa do Senhor, que você possa receber essa palavra, receber isso, essa ministração, como também uma ferramenta poderosa em tua vida. E assim eu busco no Senhor forças para ministrar, como também busco forças para que os meus irmãos recebam a palavra do Senhor, recebam a revelação da tua palavra, para sermos melhores e desfrutarmos daquilo que há de melhor. O Senhor não tem nada de mal para nós, tudo o que tu tens é o melhor. Então que o melhor seja sobre cada um, em nome de Cristo, amém. Amém? Deus abençoe cada um. Vocês estão aí nos vendo, tem pessoas que estão lá em São José do Rio Pardo, que você está aí, né? Famílias aí que nos acompanham lá em São José do Rio Pardo, tem em Birarema, né? O Marcelo está por lá, ele também acompanha sempre. Um abraço para essas pessoas, nos Estados Unidos, na África, e sei lá para onde mais vai esse vídeo, aonde ele chegar, a hora que chegar, que ele possa estar edificando, consolando, exortando, fortalecendo a tua vida, assim como a nossa. Amém? Eu vou ler um texto hoje, muito pontual, muito importante, que a igreja esqueceu. Eu esqueci, como igreja também, mas aí o Senhor nos trouxe a memória, e eu quero ministrar isso com você. Deuteronômio no capítulo 15, o verso é o 12, também até o 15. Diz assim o texto: se teu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a ti como escravo, e servir-te durante 6 anos, no 7º ano, tu o deixarás ir em plena liberdade. Contudo, quando lhe deres a liberdade, não o despeças de mãos vazias. Dá-lhe com generosidade dos animais do teu rebanho e do produto da eira e do teu tanque de prensar uvas. Dá-lhe conforme a bênção que Yahvé, o teu Deus, tem concedido a ti mesmo. Recorda que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te redimiu, e por isso que eu te dou hoje esta ordem. Por isso eu te dou hoje essa ordem. Até aqui, é essa palavra. O tema é: me leve até a porta. Me leve até a porta. Isso você vai compreender porquê do tema, porquê isso. Eu vou te passar o contexto histórico disso. E o contexto profético disso. O contexto histórico disso é que Deus, ele usa Moisés, ele vai dar ordens ao seu povo. E era natural ter escravos. Era natural ter servos, escravos em casa. Era normal ter. Uns tinham mais posse, tinham escravos. O Abraão, ele era vendedor de escravos, ele tinha escravos. Os 318 que ele vai vencer a guerra são escravos, nascidos na sua própria casa, na sua própria terra. Então era meio que normal, mas o Senhor dá uma ordem para Moisés e vai dar isso como um mandamento, como uma direção. Ele diz dessa maneira que quando seja homem ou seja mulher, que estando escravo, ele vender-se a ti como escravo e ele te servir, a ordem é, durante 6 anos ele fica ali escravo. Ok, está 6 anos trabalhando, 6 anos vivendo, 6 anos comendo, 6 anos aprendendo, está 6 anos ali. No 7º ano, venceu 6 anos. No 7º ano, você vai pegar esse escravo e você vai dar liberdade para ele. Você tem que libertar, não pode ficar escravo a vida toda, tem que libertar ele, liberta ele.
Historicamente era assim. Então Israel tinha escravo, alguns que tinham mais posse, eles tinham seus escravos, e aí quando dava 6 anos de trabalho, no 7º ano ele libertava esse escravo para que fosse embora. E aí ele dá uma outra ordem. Primeiro, com 6, tem que libertá-lo. No final dos 6 anos, libertar. A segunda ordem é que tinha que dar posses para ele. Se tinha gado, tinha que dar gado, tinha que dar parte do produto da vinha, trigo, tinha que suprir ele. Não é só dar liberdade para ele, dava liberdade e supria ele. É como se desse uma grande bênção, como o texto diz, é segundo a bênção que Yahvé te deu. É o que ele diz, segundo a bênção que Yahvé te concedeu, você vai conceder para essa pessoa também. Então, 6 anos de escravidão, assim era historicamente. Então, fazia isso de forma natural. Ficava durante aquele período de tempo e daí libertava essa pessoa. Por que 6 anos? Porque 6 é número de homem. O número 6 na Bíblia é um número de homem. Ou seja, um número carnal, um número da imperfeição, um número que ele falta. O 7 é perfeição, mas o 6 não. Daí porque o 666 significa que o anticristo vem, com aquele símbolo 666, ele nunca chega à perfeição. É 666, nunca chega ao 7. Porque 6 é um número humano, é um número de homem. Então, quando dava 6, falava para esse homem, para essa mulher que são escravos na casa desse senhor. Falava assim, você está livre. Você pode ir, mas eu tenho uma ordem divina, você não pode ir com mãos vazias. Por quê? Porque o nosso Pai Celeste, ele não admite que eu chegue diante dele de mãos vazias. E ele, quando despede, também ele nunca vai despedir de mãos vazias, ele quer que supra. E assim ele faz, e ele entrega esse benefício para esse escravo. E o escravo pode sair livre, ele sai livre, e ele vai embora livre com bens, com o que ele quisesse levar, fosse dado ali do seu senhor. Isso é o contexto histórico. O contexto histórico é esse, mas o profético é o seguinte. O verso 15 diz, recorda que fosse escravo na terra do Egito. Egito é um mundo. O contexto profético é, você era escravo do mundo lá fora, você era escravo lá do mundo, você era escravo do pecado, você era escravo dos homens, escravo do sistema, você era escravo das religiões, escravo do ocultismo, você era escravo. E aí você veio para Cristo e você começa um período onde você vai ficar uma etapa, esse 6 é um período, é uma etapa, onde você vai ficar suprido, você vai aprender, você vai crescer, você vai desenvolver. Mas lembra que você era escravo lá no Egito. E agora você passa a ser escravo de Cristo. E durante esse período você está sendo suprido por Ele. Mas você é um escravo que está, porque você veio, foi tirado, está sendo cuidado, mas você está ali como escravo, meio que forçado. Você fica ali porque você não tem saída. Quantos de nós veio para Cristo porque não tinha mais saída? Eu sou um. Eu não tinha mais saída. Eu estava envolvido no ocultismo e não tinha mais saída. Ou eu vinha para Cristo ou eu estava morto. Eu precisava vir para Cristo, eu não tinha saída. Então eu venho para Cristo num contexto que eu não tinha saída. É melhor ser escravo assim. E eu creio que muitos dos que estão aqui, dos que estão vendo aí, é a mesma coisa. Quando vem para Cristo, vem numa condição de escravidão, de pecado, das trevas, do ocultismo, vítima de macumbaria, de feitiçaria, vítima de tantas coisas ruins, vítima de ataques, vítima de escassez, vítimas de tudo quanto é coisa, e ele vem em frangalhos, ele vem arrebentado para Cristo. As pessoas que chegam na igreja, chegam arrebentada. Todas as pessoas que vêm, que começam a se aproximar, elas vêm totalmente numa disfunção. Aí ele vem daquele jeito, ele era alcoólatra, aí ele chega ainda cheirando cachaça, aí ele dá a vida a Cristo, ele não tem saída, ou ele dá a vida a Cristo, ele vai morrer. Ele vai ter uma cirrose, ele vai ter problema, ele precisa. Então ele vem, todo mundo que vem mais ou menos assim, numa situação difícil, cada um com a sua situação. Cada um com a sua dor, cada um com o seu problema. E ele vem.
Então, nesse momento, por ele não ter saída, ele não tinha saída. Cristo é a única saída. E ele vem para Jesus como única saída. Por isso ele é único e suficiente Senhor e Salvador. Então ele vem. Quando ele chega nessa condição. Aí ele vem, depois que ele começa a chegar, aí ele começa a mudar. Então ele tem um período de tempo. Quantas pessoas você conhece que vem para a igreja destruído, em frangalhos, vem só o trapo. É igual procurar emprego. Ele está precisando de emprego, ele chega lá para o patrão, ele fala que ele faz o que precisar, trabalha o dia que precisar, só na hora que chega. Depois ele fala que não quer fazer hora extra, que não quer nada, ele afrouxa. Mas na hora que chega, ele é um leão, ele faz tudo. Com Cristo é igual. Ele vem arrebentado, então ele vem totalmente humilde, submisso. Ele vem querendo aprender, eu preciso de Cristo. Eu não estou olhando pessoas, eu quero Cristo, eu quero Ele comigo, eu preciso dEle. A minha família precisa dEle, a minha saúde precisa dEle. Foi desenganado e eu preciso dEle. Não tenho o que fazer, eu preciso dEle. Casamento está destruído, eu preciso dEle. Então vem nessa condição. Aí ele entra. E esse é o contexto profético disso aqui. Isso aqui é o histórico que eu falei, mas o que eu estou dizendo é o profético. Aí ele vem para a igreja nessa condição. Aí ele vai devagar. Aí ele vem, começa a comer, porque na casa do seu senhor, apesar de escravo, ele vem e ele come bem. Então ele se vende. O texto diz que ele se vende. Ele vende-se como escravo, ele vem porque não tem saída. Ele precisa comer, precisa viver. E aí ele vem, aí ele começa a se alimentar. Esse é o contexto histórico. O profético vem no estado que eu falei. Aí começa a comer a palavra, o semblante começa a ficar bonito, começa a ficar diferente, começa a voltar a sorrir. Aí a porta de emprego abre, aí batiza, aí se casa, aí filho cresce, aí aprende a tocar, aprende a pregar, aprende a falar, aprende a ter comunhão, faz o que não fazia, começa a crescer. Tudo isso dentro da igreja. Tudo isso dentro do contexto reino. Então, quando ele vem destruído, mas depois ele vai se levantando. Assim é. Só que Cristo não quer que você sirva a Ele como um escravo obrigatório. Você que veio para Cristo nesse caso, há algum momento em que Cristo vai falar com você, como está falando agora. Ele vai dizer para você: a porta está aberta, pode ir embora. E ele diz aqui dessa maneira: deu 6 anos, ou seja, agora já fortaleceu, agora já está bem, vai embora. Por que ele faz isso? Porque agora ele vai embora, já fortalecido. Só que Deus, ele é tão bom, tão justo, misericordioso, que ele não deixa, presta atenção nisso, ir de mão vazia. Quantas pessoas você conhece que saem da igreja? Ele vem da igreja moribundo. Ele vem da rua, da sarjeta. Aí ele sai da igreja, ele está com carro, restaurou saúde, está com família. Isso são bênçãos. E Cristo fala: pode ir, eu não quero de volta, pode levar. Quantas pessoas você conhece que saem da igreja muito, mas muito melhor do que quando veio? Ele veio arrebentado. Aí depois que ele está bem, ele sai. E Deus não fala assim: não, devolve. Não, pode ir com tudo. É o que ele está dizendo no texto. Você sai com as bênçãos. Aquilo que é de bom, você pode levar. Aquilo que você recebeu na casa do teu Senhor, você pode levar. Leva a saúde, recebeu saúde, pode ir com a saúde. Eu não vou dar doença para você, porque Deus não dá doença para ninguém. Ele te cura, e aí vai. Aí você conseguiu comprar um carro, conseguiu se casar, os filhos aprendem a cantar, a tocar, está no seio da igreja. Então vai, pode ir, ele não vai tirar nada disso, ele vai dar para ir, pode ir embora. É o que ele fala. É o mesmo contexto. Então a bênção pode ir, por isso que ele diz, é a ordem, ele diz assim, contudo, quando lhe deres liberdade, não despeça de mão vazia. Tudo o que ele tem de bênção, deixa levar. Qual é o problema? Qual o problema? Lá fora a saúde pode acabar, o dinheiro pode acabar, o carro envelhecer, casamento destruir de novo. Só que daí ele não está mais na casa do seu Senhor, porque ele quis sair. Ele só levou a bênção, mas ele teve a liberdade.
E ele diz no texto aqui, de forma muito clara, recorda que foste escravo na terra do Egito. É o que mais as pessoas fazem quando saem da igreja, é esquecer de onde foi tirado. Se torna ingrato, se torna maldizente, crítico, crica, zica, uma gente que só destrói. Por quê? Porque ele esqueceu que ele saiu do Egito, ele esqueceu o estado que chegou e o estado que está agora. Esqueceu. E trata Deus com injustiça. Deus não aceita injustiça porque Ele é justo. Mas Ele é tão justo que Ele diz, pode ir e pode ir com as bênçãos, não vai de mão vazia. Leva tudo, pode levar. Tudo que você recebeu de bênção, pode ir. Por isso que as pessoas saem da igreja cheio de bênção e está tudo bem, porque Ele deu está dado, pode levar. Mas o texto não para aqui. Dá uma olhada agora no resto do texto, no verso 16. Entretanto, se, diga se. Você de casa, diga se. Ó, se é condicional. Se teu escravo te solicita, não quero deixar-te, que ele te ama, a ti e a tua casa, e está bem contigo, diz o verso 17, tomarás então uma sovela, um furador, e lhe furarás a orelha contra a porta, e ele ficará sendo teu servo para o resto da vida. Faze o mesmo em relação à tua escrava, seja escravo, seja escrava. Cristo dá liberdade. Você já foi abençoado, recebeu a benção, tudo o que queria, quer ir embora, vá. Porém, se você quiser ficar, ele diz aqui, se o escravo te solicita, eu não quero deixar-te, ele dá uma opção, se ele te ama, a ti e a tua casa, e está bem contigo, aí ele diz, então você vai tomar uma sovela, e vai furar a orelha dele no batente da porta. E aqui começam alguns mistérios. 4 palavras de mistério aí, ó. Anota aí, sovela, porta, decisão e orelha. Sovela, porta, decisão e orelha. Vai acontecer isso aqui. Então o escravo, neste caso histórico, ele foi tão bem tratado, ele entendeu que ele chegou arrebentado, apesar de escravo, ele foi muito bem cuidado. E agora que ele tem a liberdade, porque ele servia obrigatório, agora o Senhor está querendo que, caso ele queira ficar, seja voluntário. Ele fala, eu vou ficar. Então, para ficar, é decisão dele. Então, vai pegar uma sovela, vai furar a orelha no batente da porta. E aí ele se torna escravo para sempre. Mas agora não é obrigado, agora é uma decisão do escravo. O escravo decidiu que fosse furada a sua orelha, e o senhor dele o fura. Ele decide, o senhor o fura, e agora ele é escravo para sempre. Ele não vai mais embora. Agora ele fica ali. Então vamos lá. O significado dessas 4 coisas. A sovela é essa ferramenta que você vê sapateiro usando para furar couro. O Luiz deve usar, talvez, para furar o cinto, furar a couro, o meu irmão usa, o sapateiro usa. A sovela é esse instrumento pontiagudo que ele fura o couro, fura a carteira, ele fura. Então a sovela, ela vem e fura, para eles passar a linha, costurar, isso é sovela. O que você está vendo aí é sovela. Essa imagem aí, ó, sovela. E a Bíblia está dizendo assim, que se o escravo não quer mais ir embora e decide ficar, então é para que o senhor dele pegue a sovela e vá até o batente da porta e fura a orelha dele. Então sovela representa o quê? O que significa sovela? Entrega definitiva. Na simbologia bíblica, sovela representa entrega definitiva, porque depois que furou não tem mais jeito. Depois que furou, se tornou um escravo definitivo, não tem mais volta. Mas olha o detalhe, é por decisão do escravo, não do dono dele. O dono dele é obrigado a liberar, porque Deus não quer que você o sirva de forma obrigatória. Ele quer que você fique com ele voluntariamente, de bom grado, por reconhecimento que você é muito bem tratado na casa dele.
Só que se você decide, então é preciso furar a orelha. É um furo de orelha, é a simbologia da entrega definitiva. Então o senhorzinho furava a orelha, mas não era em qualquer lugar, tinha que ser no batente da porta. Por que ele tinha que pegar a sovela, pegava o escravo que decidiu, o escravo, a escrava decidiu ficar, por que decidiu ficar, e agora tem que furar a orelha na porta? Ele vai até na porta, no batente, encostava a orelha ali, aí prensava e metia a sovela no batente da porta, sangrava um pouco, mas no batente da porta. Por quê? Porque a porta significa isso aí, ó, aliança. A porta tem a ver com uma aliança, com uma nova aliança. Basta você ver quando o povo foi sair do Egito, Deus mandou matar o cordeiro e passar o sangue aonde? No umbral, no batente da porta. Então a porta, ela é um lugar de passagem, mas ela é esse lugar de aliança, porque ali representa onde o sangue é derramado. Então o escravo agora quer servir ao seu senhor, ele quer ser escravo voluntário, falando, não, eu quero ficar contigo, eu não vou embora. Eu quero ficar contigo. E por isso que o tema é esse. O tema é esse. Me leve até a porta. O dono dele está dizendo, vai embora, pega a tua bênção, pode ir, vai embora, tem presente para você. Ele fala, não, me leva até a porta e fura a minha orelha. Me leva até a porta e fura a minha orelha, eu não quero ir embora. Porque a porta é lugar de transição. Eu falo, eu não vou passar por ela, eu vou até ela, mas eu volto e fico aqui debaixo de uma aliança. A vida com Cristo tem que ser debaixo de uma aliança. Orelha furada no batente da porta, cujo sangue é a marca da aliança, não tem aliança sem sangue. Por isso é furada a orelha no batente da porta. E aí ele fica nesse lugar de passagem e diz, me leva até a porta. Porque eu não quero ir embora, eu quero ficar porque eu amo o Senhor, eu amo a sua casa. Eu reconheço que eu era escravo no Egito, eu sei quem eu era quando eu cheguei, eu sei o quanto benefício aconteceu, eu não vou cuspir no prato que eu comi. Eu quero ficar sendo escravo para o resto da minha vida, eu quero te servir enquanto eu for vivo. E me leva para a porta e fura a minha orelha. Aí ele fura, e o sangue fica marcado naquela porta, desse jeito. Agora, isso implica no quê? Isso implica numa obrigatoriedade? Não, numa decisão. Diga, decisão. Decisão. Você sabia que a palavra decisão significa corte? Decisão é corte, é cisão, incisão, corta. Decisão é corte. O escravo vai fazer um corte na sua vida, ele vai decidir, ele toma uma decisão, ele vai cortar agora, falar, agora sim, eu vou cortar a minha história e eu não quero mais sair daqui. Eu quero sair de um escravo obrigatório para um escravo voluntário, pelo meu prazer de estar contigo, porque eu sei tudo o que fizeste por mim. E aí ele toma uma decisão, ou seja, faz esse corte. Ele não quer ser agora obrigado. Veja bem, o nosso Pai Celeste, Ele não quer que você fique na sua casa de forma obrigada. Ele não quer que você fique aqui obrigado, quer que você fique decidido. Com Cristo eu fico decidido, não obrigado, porque Ele não obriga. Ele te fortalece por um tempo, depois Ele fala que aí pode ir. Ele abre a mão e espera, pode ir. Isso acontece lá, né, com Noemi, as mulheres que passaram por isso aí, lá na ministração sobre Noemi, sobre Ruth. Vai embora, pode ir, não, eu não vou. É a mesma coisa. E agora o escravo, ele quer ficar, então ele toma a decisão não cabe ao senhor, cabe ao escravo. Deus não decide por você, a decisão que ele ia tomar por mim, ele tomou vindo, se fazendo homem, indo para a cruz, essa é a decisão dele, a parte dele ele fez. Agora, a decisão é minha, eu sirvo se eu quiser. Se eu quiser voltar para o Egito, voltar para a lama, fica à vontade, você vai levar a bênção, ela vai acabar. Quem sai da igreja com a bênção acaba no meio do caminho. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo saiu rico, voltou cheirando porco. Por quê? Porque a bênção está na casa do pai. A bênção está na casa do pai. Agora, mas
Outra palavra, porque é sovela, porta, decisão e orelha. O que significa orelha? Orelha tem a ver com obediência. Por que não fura a mão, não fura o dedo, não fura a gola da roupa? Não, vai furar a orelha, porque a orelha, na linguagem bíblica, tem a ver com obediência. Orelha tem a ver com obediência. Ele está dizendo, eu agora decidi te obedecer sem obrigatoriedade, eu quero estar contigo. Eu decidi que eu vou ficar contigo. Fura a minha orelha, eu quero ser um escravo por decisão própria. Vou dar alguns exemplos para você. Orelha tem a ver com obediência. Vamos lá. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Ah, mas não é ouvido? O ouvido que está lá no centro da orelha. A orelha é uma parabólica para captar bem o som para entrar no ouvido. Orelha tem a ver com obediência. Tem que ter uma parabólica grande, né? Um pouquinho menor. Mas aí a orelha vai captar o som. Vai ouvir. Então a fé vem pelo ouvir. Vem pelo ouvir. A voz do Espírito Santo precisa ser ouvida. O que diz Apocalipse por 8 vezes? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Ouvido. É ouvido. A direção celestial que vem para mim, vem pelo ouvir a palavra. Então, o ouvir tem a ver com obediência. A minha obediência no Evangelho depende do que eu ouço e como eu ouço. Por isso Satanás ataca os ouvidos, ele bicha os ouvidos, ele cria bicho nos ouvidos e não deixa as pessoas ouvirem a voz do Senhor. Ele quer ouvir o que ele quer ouvir. E aí ele fica bichado, ele interfere na audição. Por quê? Porque ele quer atrapalhar a audição. Por isso que o escravo era furado na orelha, porque o seu ouvido vai ficar aberto, dizendo, agora eu quero ouvir o Senhor e andar contigo. Daí vem a sovela, a porta, a decisão e a orelha. Esse é o simbolismo do que significa esse escravo na porta, tendo a sua orelha furada. A nossa palavra, tudo que Cristo quer ouvir de você hoje, e de você hoje é, fura a minha orelha, eu não quero ir embora da tua presença. Fura minha orelha, eu decidi ficar definitivamente, eu quero uma aliança contigo até o fim, até a eternidade que não tem fim. É isso que o escravo está dizendo. Tem um texto que eu gosto bastante aqui de Coríntios, que vai falar isso. Ele diz assim, em Coríntios 7, 1 Coríntios 7, 22, 23, diz assim, pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor. Quando eu fui chamado pelo Senhor, eu era escravo do ocultismo. Vamos lá. Vou ler o verso 22. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, ele é liberto e pertence ao Senhor. Cristo me libertou e me pegou para Ele. Que coisa. E da mesma forma, aquele que era livre, quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Fosses comprados pelo mais elevado preço. Não vos torneis escravos de homens. O que é ser escravo de homem? É dar ouvido para homem. Mas o Senhor não vai usar homens para falar? Usa homens para falar a sua palavra, aquilo que Ele quer que seja dito. Mas os homens andam escravizando outros com um monte de ideias, filosofias, teologias e tanta coisa, tanto ia, e não vai para lugar nenhum. São vozes humanas trazendo confusão na mente. Nossas crianças confusas com tanto TikTok da vida, confusas com tantos storezinhos, tanta palavra, tanta confusão, e não consegue ouvir a voz do Espírito. Não consegue. Mas ele está dizendo, vocês foram comprados pelo mais elevado preço, ou seja, o preço de sangue. Cristo é o exemplo daquele servo sofredor. Ele decidiu furar a orelha dele, ele decidiu que ele fosse furado. Não só a orelha, pode furar tudo, mas eu vou até o fim. Ele é o nosso exemplo. O mesmo texto que eu estou discorrendo para vocês está em Êxodo, no capítulo 21. E você vai ver que furar a orelha e ficar na casa do Senhor, como um escravo decidido, você decide por ele, você vai perceber que é prova de amor. A palavra vai provar isso. Veja,
Êxodo 21, Êxodo 21, 5. Êxodo 21, verso 5 diz assim, é a mesma passagem, mas se o escravo argumentar, porque está mandando o escravo embora, aí diz assim, mas se o escravo argumentar, eu amo a meu senhor, a minha mulher e meus filhos, e não desejo ficar livre, eu não quero ficar livre, eu amo o Senhor, eu amo a minha esposa, amo meus filhos, eu amo minha família. Quem ama a esposa, quem ama os filhos, fica na casa do Senhor sendo escravo de Cristo. Quem fica desdenhando do que Cristo fala, ele odeia sua esposa, odeia seus filhos e odeia o Senhor, é o que a palavra está dizendo. É preciso compreender, porque ele está dizendo, mas se o escravo argumentar, eu amo o meu Senhor, eu amo a minha mulher, eu amo meus filhos, eu não vou ficar livre, eu preciso do Senhor para cuidar da minha família, eu preciso. Então quem é homem homem com o Senhor. Seja macho, um sacerdote do lar, seja homem. A mulher que está no Senhor, isso servia para os dois. Tem que ser uma mulher sábia, fala, não, eu vou ficar porque tem meus filhos, tem minha família. Eu preciso ficar com ele, fura minha orelha, eu não vou embora, fura minha orelha, eu vou ficar com o Senhor. É o que ele está dizendo. Aí ele diz assim no verso 6, e se o seu Senhor o fará aproximar-se de Deus, e fará encostar-se à porta, está vendo? Nas ombreiras é o batente, e lhe furará a orelha com uma sovela, e ele se tornará seu escravo para sempre. Irmãos, eu vou dar uma garantia para você de carteirinha, é muito melhor ser escravo de Cristo. Eu já fui escravo do outro lado. O escravo do outro lado leva nome de aparelho, leva nome de cavalo. É isso que serve. O escravo do outro lado ele leva vários nomes. Os escravos de Cristo levam nome de filho. Porque na hora que ele decide ficar tendo o seu Senhor como o seu Senhor, falando, não, agora eu não sou obrigado, agora eu quero ficar com o Senhor, porque eu sei que eu estava no Egito, eu sei o que o Senhor fez por mim, eu sei o que o Senhor fez na minha casa, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei o que o Senhor fez na minha vida, na minha família, na minha saúde, no meu intelecto, eu sei o que o Senhor fez comigo, eu sei que eu poderia ter morrido, eu poderia ter sido humilhado, pisado, eu sei que eu poderia não estar mais aqui, mas o Senhor fez tudo isso, então fura minha orelha, eu não quero ir embora. Eu quero ser o escravo da orelha furada. Existem escravos que não querem furar a orelha. A qualquer momento ele quer pegar a bênção, sumir. E ele esquece que a bênção dilui. O filho pródigo que o saiba, é que o diga isso. O filho pródigo sabe bem, ele saiu rico, acabou num chiqueiro. Não se iluda. Agora na casa do pai tem abundância de pão. Então eu ficar com ele com a orelha furada. E o Senhor está falando, ele falou comigo. Essa palavra, ela é para mim, não é para você primeiro não, é para mim. É para mim. Eu tenho hoje liberdade, eu tenho 35 anos de evangelho. Eu com a pastora temos uns 20 anos de pastoreio. Nós já temos liberdade suficiente para fechar essa porta e seguir nossa vida e vai estar tudo bem, porque já deu tempo, estamos em paz. Não tem problema nenhum. Cada um se vira. Nós podemos fazer isso, nós temos essa liberdade, já servimos o suficiente. E Ele dá essa liberdade. Falei, pode levar a bênção, pode ir para onde vocês quiserem, pode ir, não tem problema. Mas aí, Ele me deu opção. Aí eu decidi furar a orelha. Falei, não, fura a minha orelha. Porque eu prefiro ficar na tua casa, junto contigo, fazendo aquilo que é determinado pelo meu Senhor. Ele é Senhor sobre mim. E eu falo para Ele, me leve até a porta e fure a minha orelha. Me leva até a porta, fura a minha orelha, me crava no batente da porta da tua casa. O salmista diz assim, é melhor estar na tua casa um dia do que em outro lugar 1000. Ele fala, eu prefiro estar um dia na tua casa do que um milênio inteiro em outro lugar. O salmista diz isso. É tudo a mesma alusão. Então hoje, eu creio que essa palavra está falando com vocês, como falou comigo e está falando com gente aí.
Permita-se ser furada a orelha. Fala para Cristo, fala: fura minha orelha. Eu não vou te abandonar nunca mais. Eu quero ser escravo na tua casa, junto contigo. Por quê? Porque eu amo o Senhor, eu amo a minha mulher, eu amo meus filhos. E eu reconheço de onde me tirou. Eu era escravo do Egito. Hoje, porque todo escravo de Cristo, no fundo, ele é livre. A melhor coisa que tem é ser escravo de Cristo. Mas isso depende de uma decisão minha. Então, a porta, ou seja, o lugar da passagem está lá. Ele fala: quer ir, pode ir. Ele fala: não, eu só vou até ali, fura minha orelha, porque eu vou ficar aqui. Eu não vou te abandonar. Porque eu amo ao Senhor, diz o texto. Eu amo minha mulher, eu amo meus filhos e não desejo, eu não quero ficar livre do Senhor. Eu não te largo por nada. O Senhor vai ter que me aguentar toda a eternidade. É isso que Cristo quer ouvir da tua boca. Fala: eu não vou te deixar, eu vou ficar contigo. Por quê? Porque Ele não me deixa. As pessoas falam assim: ah, mas Deus está comigo. Sim, mas você está com Ele? Essa é a pergunta. Ele está comigo porque Ele está em todo lugar, Ele é onipresente, Ele está onde Ele quiser. Agora a pergunta é: você está com Ele? A prova é a tua orelha. Será que Cristo furou? Você deu para Ele furar? Na simbologia bíblica é isso. É ser escravo dele de forma voluntária. E ser escravo, deixa eu te dizer, não tem mais vontade própria. Quem manda é o seu Senhor. Porém, o seu Senhor, que é Cristo, Ele não nos abusa. Não nos abusa, Ele nos abençoa, Ele nos honra, Ele nos guarda, porque dentro da aliança com Ele tem tudo o que eu preciso. Ali tem a saúde, tem a abundância de bens. Lembra que o filho pródigo lá no chiqueiro, ele lembra da casa do pai, porque lá tinha abundância de pão. Ó, na casa do meu pai tem pão. Vê? Ele está lembrando que na casa do pai tinha pão, uma tipologia da própria palavra revelada. Então Cristo está me chamando, chamando você e chamando você de casa a falar com Ele, falar: Senhor, eu quero renovar na porta a minha aliança contigo, e eu me recuso a ser livre, eu não quero ir embora. Ele diz assim, ó: eu não desejo ficar livre, no verso 5, é o escravo que decide. Eu não quero ficar livre, eu quero ser teu escravo, porque na tua casa não me falta nada, na tua casa tem abundância de pão, na tua casa tem proteção, na tua casa tem a própria pessoa de Cristo. Então não abandone. Agora, quando eu abandono a Ele, quero ir, eu vou com tudo, mas isso tudo vai desfalecendo no caminho. Então fazer a vontade do meu Pai implica em furar a minha orelha, num sentido simbólico, num sentido espiritual, mas em cima, pautado numa decisão de aliança de sangue na porta. E olha um detalhe, Cristo fala assim, ó: eu sou a porta. Já leu isso? João 10. Eu sou a porta. Então eu vou até Cristo e falo: eu não vou embora não, pode furar. Fura, porque eu quero ficar aqui. Eu vou ficar na tua casa. Então é o clamor da decisão de um escravo para com o seu senhor: fura minha orelha, eu quero ser o escravo de orelha furada. Eu quero ser um escravo de orelha furada. Não, eu só quero ser escravo. Então vai chegar uma hora que Ele vai te dar liberdade, você vai com o que você quiser, e aí você se vira, porque quando o escravo sai da casa do Senhor, ele vai por conta própria, aí ele vai ter que se manter, ele vai ter que se virar, mas fala: não, eu quero ficar. Quando ele fica, quem garante é o seu Senhor. Quando eu vou por minha conta, com a liberdade que Ele me deu, eu vou ter que me garantir. Pergunta muito simples: eu me garanto? Será que eu consigo me garantir? Sem Ele, é melhor furar a orelha e ficar com Ele. Amém? Vocês entenderam essa palavra? Eu tenho toda a oportunidade para chutar o balde e falar: olha, já deu tempo, eu estou vazando, quero as bênçãos. Aí eu, tchau. Eu já tenho ministério de ensino, eu já tenho um pastor que me recebe, eu estou de boa, estou indo, de boa, não vai acontecer nada. Mas o desejo dele é que voluntariamente eu diga para ele: não, eu tenho tudo isso, mas eu quero continuar tendo. Fura minha orelha, me leva até a porta e fura minha orelha, porque eu quero ficar contigo, porque na tua casa eu sei que é uma casa de abundância, e o que há de bom ainda está por vir, coisas maiores e melhores. Amém?
Se você quiser renovar sua aliança com Cristo, você de casa, eu vou orar agora, aí onde você está, se você quiser renovar sua aliança com Ele, eu convido você a ir na sua casa, onde você estiver, lugar que você estiver, que você pare um minuto, fique de pé na presença dEle. Nós aqui vamos ficar de pé também. Eu quero te convidar a ficar de pé. Você não precisa vir aqui à frente, não precisa se expor, isso é íntimo. O Espírito Santo sabe com quem está falando, a altura que ele está falando e o que ele está falando. E você sabe que é ele que está falando. E eu sei que ele está falando. Então eu quero orar. E eu vou fazer uma oração. Se você quiser furar a tua orelha, espiritualmente falando, e ficar com ele, você só repete essa oração. Você de casa também, vocês aqui também. Mas se você não quiser ficar só sendo um escravo, porque escravo você já é. Todo ser humano já nasce escravo. É escravo do pecado, é escravo do mundo, depois ele vem para Cristo, é escravo de Cristo, mas aí eu quero ser escravo de Cristo com a orelha furada. Então a decisão é minha, de quem vai ser meu Senhor. Depois eu vou te falar quem é o teu Senhor, o que é Senhor, tá bom? Mas agora eu vou fazer uma oração, você ora comigo se você quiser, qualquer idade, criança, quem quiser. Você pode orar comigo, porque eu vou renovar, eu mesmo vou renovar a minha aliança. E você pode renovar a sua com Ele. E pode falar comigo alto, bom som, para Ele, para os anjos, para os demônios, todo mundo ouvir, porque esse é o tempo. Diga assim comigo, ó, Pai, nesta hora, eu digo a Ti, eu entendi o desejo do Teu coração. O Senhor me quer na Tua casa, voluntário, não obrigatório, de forma voluntária, não por obrigação. E eu quero renovar a minha aliança por decisão própria. Eu decido. E eu quero que o Senhor me leve até a porta e fure a minha orelha e me cele como teu escravo para toda a eternidade, porque eu sei de onde saí, eu sei o que fizeste por mim, eu sei que muito mais ainda fará, eu sei que na tua casa tem abundância de pão. Eu vou orar agora, na medida que eu falar, às vezes eu falo assim, o homem ou a mulher, você fala relativo, ok? Diga assim comigo, eu amo a minha esposa. Se você tem marido, você fala marido, filho, amém? Vamos de novo, diga, eu amo a minha esposa, minha filha, eu amo o Senhor, e eu quero ficar contigo, não quero ser livre da tua presença, mas eu quero ser escravo na tua presença, tendo o Senhor como o meu provedor, o que me cuida de mim, da minha família, da minha saúde, me dá alimento, me veste, me supre, me abençoa, tudo isso na tua casa, na tua sombra. Assim eu declaro a mim mesmo, por decisão minha, sendo hoje declarado, para que todos ouçam, que o Senhor é meu Senhor, e eu sou escravo, por decisão minha, na tua casa. Faz de mim, e através de mim, segundo a tua vontade. Eu sei que o que há de melhor e maior está vindo aí, em meu favor e da minha família. Tudo isso para fazer o teu coração alegre ao me ver em tua casa. Agora eu oro. Pai, em nome de Cristo, nós estamos selando essa aliança contigo. Queremos ter nossas orelhas sim furadas pelo Senhor, que o teu Espírito Santo nos fortaleça nesse tempo. Lá fora o mundo está sendo corroído, corrompido, carcomido, destruído, mas na tua casa é intocável.
Cada um de nós possamos ser fortalecidos na tua presença, fortalecidos na tua casa, fortalecidos no seio familiar, fortalecidos debaixo da sombra do Onipotente, do qual o Senhor é nosso Pai, é nosso Senhor, é o nosso dono. O Senhor nos comprou com bom preço, nos comprou com precioso sangue, e esse sangue faz agora valer a pena, cuidando de mim e de toda a minha família, de todos que estão aqui, de suas famílias, os que estão me assistindo aí possam ter a eles e as suas famílias zeladas, cuidadas por Ele. Hoje eu declaro isso em nome de Cristo, para que o céu entenda que eu tenho um sobre mim, temos um sobre nós, temos um que é cabeça, e nós como corpo temos um que manda, nos protege e nos ampara, e Ele mesmo diz: as portas do inferno não prevalecerão contra os meus filhos, contra a minha igreja, contra os meus servos. Aqueles de orelha furada são propriedade minha, ninguém os toca. Em nome de Cristo, isso seja uma verdade para mim, para a minha família, para você e para toda a tua casa. A tua casa seja declarada intocável. Seja intocável pelo mal, seja intocável pela enfermidade, pela doença, pelas pragas, seja intocável. A morte não te atinge, as pragas não te atingem, igual o sangue no umbral da porta do Egito, onde não atingiu o povo do Senhor. Assim seja você e a tua casa, não será atingido por praga alguma, por peste nenhuma, porque assim o Senhor declara, assim pela voz do Espírito seja profetizado bênção sobre a tua vida, para que você viva o que há de melhor e desfrute do melhor na casa de um Pai que é generoso. Ele é Senhor sim, Ele é dono sim, mas a generosidade dele te supre do alto da cabeça à planta dos teus pés. E declaro e decreto: não vai te faltar nada, não vai faltar nada na tua mesa, não vai faltar nada na tua família. Todos os projetos sejam desbloqueados, toda a artimanha do diabo seja desfeita, toda a arma do inimigo seja agora rompida e quebrada, e todo documento travado seja agora livre, todo documento enroscado seja livre, a tua provisão seja livre, seja tudo livre sobre a tua vida, porque o escravo de Cristo vive a liberdade em Cristo. Assim seja, para a glória de Cristo e para a alegria dos seus filhos, que por decisão própria decidem furar a orelha e permanecer na casa do Pai, com o Pai em casa. Pai, assim seja em nome de Cristo, e todos digam amém, amém. Dê um aplauso ao Senhor. Obrigado, meu Pai. Oh, obrigado, meu Pai. Que o Senhor abençoe você, abençoe tua casa, tua família. Guarda essa palavra. Você hoje, se você orou e selou isso com Ele, você é um escravo de orelha furada. O que significa? Que Ele é responsável por você. Ele é responsável. Qualquer coisa de ruim que ocorre com você, vão falar mal dele. Fala assim: nossa, mas esse Senhor, Ele não supre o seu... Supre, e muito com abundância, amém? Viva isso sobre a tua vida e teu casamento, o teu trabalho, tuas finanças, o teu celeiro, e a tua saúde seja totalmente alinhada, do alto da cabeça à planta dos teus pés, amém? Pode abraçar teu irmão, Deus te abençoe, e vamos em frente com a orelha furada, mas temos um dono, e você de casa também, que o Senhor te abençoe, multiplique graça na tua vida, e viva essa verdade. É bom demais ser escravo de Cristo, experimente isso, mas de orelha furada, amém? Um abraço.